Olá, Cássio Mendes aqui do canal Energia do Bem e eu gostaria de começar esse vídeo perguntando para você. Você sabe o que é meditar? Você gostaria de iniciar um processo de meditação? Bem, primeiro vamos entender o que é meditar. Meditar, se você olhar o conceito de meditar, seria pensar, mas não só um pensar assim superficial sobre as coisas. O pensar, ou seja, esse estado de meditar, seria um pensamento cada vez passando por mais e mais camadas profundas, mais camadas dentro do assunto que você está procurando pensar sobre ele. Então, se você está entrando em camadas, cada vez buscando mais a fundo o que seria esse assunto, essa coisa que você está buscando, você conseguiria com o seu próprio pensamento adentrar mais a fundo entre esse assunto. E não só buscando fora, mas sim buscando dentro de você a resposta para essas ações que você tomou, para esse passado, para essa atitude, para esse assunto que você está buscando. E como você iniciaria um processo de meditação? Muita gente inicia o processo falando que muitos mestres de meditação, né? Quando você começa a falar sobre meditação, você já pensa em Índia, na China, no Japão, de mestres que iniciaram esse processo de meditação e passaram para o mundo ocidental, essa forma de olhar para dentro de si e entender certas coisas que são de difícil entendimento, ou seja, buscar dentro de si cada vez mais a fundo. E muitos indicaram certas maneiras de serem feitas essa forma de meditação. Então, muitos indicaram que o melhor seria você sentar num local calmo, quieto, com as mãos sobre as suas pernas, respirar fundo, parar e analisar dentro de você. Toda vez que eu comecei a fazer isso, eu confesso para vocês que quando eu fui fazer isso a primeira vez, dormia. Tentei fazer de novo, dormia. Tem que ver o mundo como ele está hoje, aonde você está inserido. Se você tem um costume, uma vida muito ativa, você trabalha, você vai para a faculdade à noite, vai para a escola, ou você tem muitos esportes que você pratica, que você mantém o teu cérebro, o seu corpo sempre ativo, quando você senta, a tendência natural é você dormir. Então você muito dificilmente vai conseguir entrar em estado meditativo se você não tem esse costume. Então demorei muito tempo para entender como eu iria conseguir fazer esse processo. E eu fui buscando, né? Como eu já estava comentando sobre pessoas que meditavam na Índia, na China, no Japão. Tentei buscar, ler, entender e vi todo esse processo e nada funcionava. Então eu encontrei esse mestre que, aliás, esse mestre ele é muito interessante. Eu aconselho vocês a buscarem mais informações sobre esse mestre, que seria o mestre Osho. Ele foi muito polêmico, as suas formas de agir, de pensar e como ele via o mundo, como ele encarava. Ele chegou ao ponto de ter mais de 500 mil seguidores de uma vez só, construíram uma cidade nos Estados Unidos e foram totalmente contra a sociedade vigente por essa visão que ele tinha, por esse pensamento. E ele passava certas técnicas de meditação. E quando eu busquei um pouco mais entender sobre as técnicas dele, porque eu achei uma pessoa tão controversa que eu falei, eu vou ter que entender um pouco esse mestre aí. Vamos ver se ele é um mestre mesmo ou se só está falando e conseguindo iludir as pessoas com uma certa hipnose. E por minha surpresa maior, eu comecei a entender como funcionava esses métodos, essa forma de pensar dele, meditando, mas usando uma de suas técnicas, que seria a método de meditação ativa, ou seja, você não precisa sentar, você não precisa
tentar se conectar dentro de você, você faz isso, mas você faz isso de uma forma ativa. E eu conseguia, fazendo uma caminhada, mantendo em silêncio de não conversar com ninguém, tentando entrar dentro de pensamentos, dentro e por camadas em cima de cada assunto que vinha dentro do meu cérebro, mas caminhando, mantendo o batimento do coração ativo, respirando muito, deixando muito oxigênio entrando nos meus pulmões e também no cérebro, e conseguindo fazer análises complexas. Eu cheguei ao ponto incrível de conseguir andar por 8 horas sem parar. E nessas 8 horas de caminhada sem parar, não sentir fome, não sentir vontade de fazer outra coisa, a não ser continuar ir mais a fundo no pensamento. Então, por problemas diários, por problemas da sociedade, problemas econômicos, problemas políticos, cada vez que eu consigo entrar e me conectar com esse estado meditativo, eu comecei a entender, e eu vivo hoje com alguns mestres que hoje estão vivos ainda, ensinam também. Você consegue entrar em estado de meditação quase que 24 horas por dia. Você consegue entrar sempre e estar sempre analisando, mesmo você trabalhando, mesmo você andando de ônibus, mesmo você dirigindo, você consegue manter o teu cérebro sempre entrando cada vez mais adentro de assuntos que você esteja buscando. Ou seja, expandindo cada vez mais o seu conhecimento. Muitos falam que para você entender certo assunto, você tem que ler muito, por exemplo. E realmente eu concordo, você tem que ler muito, e eu leio muito, eu adoro ler, então vou buscando sempre cada vez mais conhecimento. Só que você entende uma camada de conhecimento quando você lê sobre algum assunto. Realmente, para você entender aquele assunto, seria muito uma camada mais adentro, seria você falar com o autor daquele livro. E se você, mesmo você falando com o autor daquele livro, já você passando por uma segunda camada de entendimento, ainda não estaria claro. Porque para você entender um pouco mais adentro, você teria que experimentar o assunto daquele livro por si próprio e prová-lo, se você gosta, se você não gosta. Então, com isso você consegue entrar camadas adentro do seu próprio pensamento, e conseguir visualizar de uma forma diferente todos os assuntos. Mais uma coisa muito interessante é você, quando você está no seu início, seria você não buscar lados, não buscar opiniões, e simplesmente sentir o que você está buscando. Por exemplo, vamos falar aqui sobre um exemplo, cerveja, por exemplo. Uma coisa bem esporádica, assim, digamos assim. Você gosta de cerveja, você não gosta de cerveja. Tá, tudo bem. Se tua opinião seria você não gosta de cerveja, você vai começar a entender por que você não gosta de cerveja. Seria porque o sabor não me agrada. Eu prefiro coisas mais doces e eu não gosto de álcool. Daí você vai começar a entender por que eu não gosto do doce, por que eu não gosto do álcool. Teve alguma situação que me fez não gostar de álcool, da bebida, ou teve alguma situação que me fez não sentir bem. No caso, eu bebi e quando eu consumo álcool eu tenho ânsia de vômito, vontade de me sinto tonto, minha cabeça não fica muito bem, não se sente bem. Então você passa para mais uma camada. Tudo bem, mas eu não me sinto bem, seria por causa do álcool ou seria por causa do local, que é onde eu bebi, era dentro de uma balada ou dentro de um bar, e tinha outras coisas que também me afetaram meu cérebro naquele momento. Ou seja, cada vez você entra mais a fundo em cima de uma certa coisa, um certo assunto, e seu pensamento vai adentrando. E esse processo de adentrar dentro do seu pensamento seria um processo meditativo. Então ele não tem uma necessidade de você se separar da sociedade, ir morar na montanha para você fazer meditação, ou ir para a Índia,
ou ficar dentro de casa fechado, sem ter mais som nenhum. Esse silêncio que sua mente necessita, você pode dar para ela aonde você esteja. É como se você estivesse, no meu caso, fazendo a caminhada, mas eu não estava vendo. Eu estava deixando meu corpo quase que num automático, fazendo o exercício, colocando o ar dentro. Ele faz automaticamente isso. E no processo de pensamento, eu me isolava dentro do meu próprio cérebro para manter esse pensamento cada vez indo mais a fundo e buscando as respostas. Vocês vão chegar a um período, a um nível tão profundo de certos assuntos que você vai ver que essa resposta você não iria conseguir encontrar em local nenhum. E você vai sentir esse presente, que a gente fala que é o presente de Deus. Que todas as respostas, elas vão estar dentro de você. Quando você conseguir entrar num processo meditativo, você vai entender o quão maravilhoso é sim esse sentimento de você conseguir por si próprio e, claro, com esse processo meditativo, encontrar a maioria das respostas do que está te afligindo, ou seja, te deixando, trazendo coisas más para você, entender processos do porquê você gosta mais de coisas salgadas do que doce, ou porquê você gosta mais de certas pessoas do que de outras, sempre com esse processo meditativo. E você vai conseguindo colocar isso diariamente dentro de você, e ele se torna uma prática maravilhosa de pensamento. O pensamento mais intuitivo, ele começa a surgir desse processo. Ou seja, você consegue se conectar cada vez mais com esse seu eu interior e trazer ele para fora. E esse sim é um caminho maravilhoso de contato cada vez mais profundo com você mesmo. Você vai conseguir entender certas coisas que até hoje você não encontrava respostas, e você vai encontrar essas respostas dentro de você. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Eu sou Cássio Mendes do canal Energia do Bem. E não esqueça de curtir e dar seu like nesse vídeo e compartilhá-lo. Seria excelente eu receber cada vez mais comentários e que vocês participem cada vez mais desse canal, que ele é feito para você. Obrigado.